Fala pessoal, muito bom dia para você que acompanha o Go Invest. Eu Leandro HF, como você olha aí na tela, no Instagram, eu estou com o Júlio Pascoal, professor economista, nosso convidado do dia, para a gente fazer uma abertura de mercado, falar sobre macroeconomia, o que está acontecendo, né, nesse cenário econômico, fatos relevantes, onde a gente tem várias notícias relevantes aí a respeito de ministro mudando, né, coisa aí na Petrobras, querendo fazer algum tipo de reoneração. Júlio, começando aqui o nosso dia, eu queria que você se apresentasse para a turma. Bom dia, pessoal. Meu nome é Júlio Pascoal, sou economista, sou professor da UEG em Anápolis, do curso de Economia, já há 25 anos. Tenho um mestrado 25 na área... anos, meia idade. Pouco tempo, né? Tenho um mestrado na área de desenvolvimento econômico, fiz na UF, Uberlândia. Sou professor universitário há 25 anos. Comecei na PUC, tive na Unialfa, tive no Sezuc Catalão e depois de 2003 passei no concurso da UEG lá. Estou na área de macroeconomia, de introdução à economia, economia internacional, economia brasileira, enfim. O mestrado em desenvolvimento econômico ele abre um leque amplo, né? Isso dá para a gente uma condição bastante interessante de estar levando informação e conhecimento para os alunos. Inclusive, ontem nós tivemos um debate interessante sobre a independência do Banco Central, um tema extremamente polêmico. Né? E eu fiz o contraponto, né? Você estava na contraparte, na contramão. A galera lá estava defendendo a não independência, né? E eu mostrei que no período passado Faz do governo sentido. Lula não tinha institucionalizado a independência, mas o Henrique Meirelles tocou o Banco Central como se fosse um Banco Central independente. Bacana, isso é muito bacana. Nós estamos aí para tentar agregar aí com vocês. Pessoal, é o seguinte, 1º de março, Julião, a gente tem um mês negativo, né? Olha só, o Ibov puxando aí na casa de 7% para baixo, né? É um cenário aí onde teve muita coisa acontecendo no mês de fevereiro. Eu queria até conversar com você a respeito do que a gente falou ontem, né? Sobre a Petrobras, né? Teve vários fatores aí, uma reoneração no preço do combustível, subindo, por exemplo, a gasolina mais de 40 centavos. O que você tem para falar a respeito disso? O que esperar de um março da vida, né? Já que fevereiro foi um mês vermelho, né? A Petro ontem ainda caindo bem aqui, ó. É um mês com 28 dias, né? Ainda bem que é 28. Se fosse mais... Ó, só um minutinho, pessoal. Vai dar só uma ajeitadinha no microfone do Júlio, ele já vai começar aqui com a gente aqui, conversar. Falando aí, pessoal, a gente teve um mês, ó. Aqui eu coloquei as maiores altas e as maiores baixas do mês, né? Enquanto que o Julião está preparando aqui, ó. SMTO puxou 8%, Multi 3,5%, Natura 5%. Para quem tem Natura na carteira, né, tá feliz, porque vou te falar, sofreu bastante. E as maiores quedas vieram aqui, ó. Azul 4, com 40% de queda praticamente, né? CVC 32%, Educ, Educação 30%, Alpargatas 30 e Gol 4, né? As duas aí, né? De aviação e turismo aí puxando mais de 30% negativo, hein? Extremamente caras, né? E mesmo com incentivo do governo, porque o querosene não sofreu nenhum aumento, tá subsidiado. Mesmo assim. Né? Mas você me perguntou com relação à questão da Petrobras. Eu acho que é importante a gente fazer um corte para que quem está nos vendo entenda o problema, a complexidade da questão da Petrobras. Nós somos autossuficientes de petróleo, né? Diferente do que nós éramos na década de 70, que nós dependíamos praticamente de 80% do petróleo externo. Só que nós somos autossuficientes, mas nós refinamos apenas 60% do nosso petróleo. 40% do que nós produzimos, que vem do pré-sal, é um óleo muito grosso, muito viscoso, que nós não temos tecnologia para poder refiná-lo aqui. Então, o que o governo faz? O que a Petrobras faz? Ela exporta esse óleo cru... Só para refinar. Só para refinar. E importa já os derivados. Essa transação é em dólar. Então, nós não podemos fazer uma compra em dólar e tentar segurar o preço aqui sem repassar esse custo. Daí a questão de ter iniciado
a paridade lá no Entendi. governo Temer. É até né? interessante falar isso porque se eu jogar o gráfico do dólar aqui, ó, vamos ver se o dólar, porque relativo ao índice, né, ao Ibov caindo, a gente tem um dólar, ó, deixa eu colocar um dó aqui, ó, um dólar puxando positivo aqui, ó, um gráfico mensal, ô Júlio, na casa de 5 pontos. Cadê? Uma variação positiva de quase 3%, certo? Exatamente. Quase 3% de alta. Então, o que acontece? Como nós temos essa paridade em dólar, toda vez que o barril do petróleo sobe e que tem essa movimentação externa, você tem que recompor aqui. Né? Uhum. Só que aí o governo Bolsonaro, no final do governo, ele fez uma isenção dos tributos federais. Uma medida até de impacto eleitoreiro. Foi que, uma medida para quê? Para tentar continuar no governo. Continuar no governo e também conseguir reduzir a inflação. Né? Uhum. Bom, só que nós temos uma lei de responsabilidade fiscal em que quando você abre mão de um tributo, você tem que indicar uma nova fonte. Como não foi indicada essa nova fonte... De um, né, ele só queria continuar, né? Ele só queria continuar. Sai de um, você tem que mostrar onde... Entendi. De a onde torneira vem tem que, poder cobrir tem que continuar déficit, caindo, né? Então, isso não foi feito. Então, como a Petrobras, nos últimos 4 anos, ela tem dado lucro, e lucros muito bons, né? O governo brasileiro tem 50% mais um. Então, eu tenho defendido desde o início, que parte dos recursos do lucro da Petrobras fosse para subsidiar os combustíveis, principalmente o óleo diesel. Principalmente o óleo diesel, porque o óleo diesel, 95% do que a gente escoa no Brasil, a gente faz de caminhões. Não, e vou te falar, nos últimos 1 ano para cá, o óleo diesel ele praticamente duplicou o preço. Subiu né? mais de 40%, né? A gasolina subiu muito. Então, o que acontece? Esse óleo ele tem que ter um preço mais razoável, porque ele implica no aumento de preço de tudo. De tudo, né? Então, quando foi feita a isenção, e posteriormente o governo entrou com aquele projeto no Senado para unificar o ICMS, para poder também os governos do Estado não tributarem muito os combustíveis e com isso dar uma arrefecida no mercado, a gente conseguiu segurar em parte a inflação. Porque a inflação, isso é bom que as pessoas do mercado financeiro estão aqui nos vendo, a inflação ela não reduziu o IPCA de 10,6 para 5,79 porque os juros elevaram, não. Ela reduziu porque o dólar, que estava no período da pandemia a $130 o barril, certo? Ele desceu para 82, foi para 86, ficou ali 90, fica entre 82 e 86 dólares o barril. Então foi uma questão de quê? Redução no custo do petróleo. Custo do petróleo. Do preço do barril. Então, coincidentemente, o governo puxou a taxa Selic, que é essa que remunera os títulos públicos, de junho de 2021, me parece, até dezembro de 2022, saiu de 2% para 13,75%. Então, muita gente pode pensar assim, o governo acertou, ele reduziu a inflação porque ele aumentou a taxa de juros. Não. Quer dizer, ele teve sorte, porque caiu o preço do barril do petróleo, que no índice do IPCA representa o setor de transporte mais de 60%. Então, com a queda do barril, com a retirada dos impostos federais, né, e a unificação do ICMS, praticamente deu uma estabilizada. Então, o preço parou de subir, né? E aí, uma atacada que deu certo. Mas como não está se usando os lucros da Petrobras para subsidiar os combustíveis, como não está se usando, e tomou posse o novo governo e precisou, teoricamente, quebrar o teto de gastos, né, em 221 bi, então o que o mercado fica esperando que o governo faça? A sua parte. Né? Faça a sua parte. Porque o que é fazer a sua parte? É lógico que o governo não é igual à nossa casa. Na nossa casa a gente gasta dentro do que a gente tem. O governo ele gasta um pouco mais, mas ele tem que ter um equilíbrio dentro daquilo que ele vai arrecadar com aquilo que ele vai, teoricamente, gastar mais, para ele gerar o quê? Segurança no mercado. Porque a insegurança faz com que o dólar, as empresas, né, realizem lucros ou prejuízos na bolsa, vai buscar compra dólar
e vai para fora. E aí Exatamente. faz o dólar subir. Então, para que esse cenário ele fique mais tranquilo, vamos dizer, para que aconteçam as coisas de uma maneira mais confiável, é preciso o quê? Que o governo faça a sua parte. O que é ele fazer a sua parte? Como ele abriu com 221 bi, esse ano ele tem que sinalizar até o final do ano com a redução de parte desse déficit, para que o mercado volte a confiar, né, e possa estar comprando títulos do governo, sabendo que naquele período que o título for vencido, quem está comprando vai receber e, consequentemente, isso vai ser bom para o aplicador e vai ser bom para o governo. Então, nós precisamos o quê? Nós precisamos gerar confiança no mercado para que a gente possa pegar empréstimo com um prazo mais longo e não no curto prazo. Então, você vê essa reoneração de forma positiva. Positiva. E aí, mais um detalhe, hein? Foi uma sacada inteligente do presidente Lula e do Fernando Haddad, por quê? O que nós temos de discussão hoje em termos mundiais para que possa ser ajudado o Brasil? É nós repensarmos o processo de desmatamento da Amazônia, certo? Quando ele dá uma redução na gasolina, ele reduz um pouco a gasolina e depois incide um percentual superior de imposto na gasolina, que vai fazer com que aumente em torno de 0,3, quase 0,4 na gasolina. E ele reduz essa tributação para o biodiesel e para o etanol. O que ele está falando? Estimular a produção de biocombustível, que é sustentável. Que no caso, a gente está falando aí do etanol, porque assim, a gente foi ter uma discrepância grande, né? De 40 centavos para 2 centavos só de etanol, né? Exatamente. Mas isso vai permitir o quê? Que você estimule as usinas a produzir mais etanol, estimule as empresas de biodiesel produzir mais biodiesel, certo? Porque faz o mesmo papel do diesel, né? Só que sustentável. Então, por um lado, você estimula o biocombustível, isso vai refletir positivamente em menos efeito estufa, então você começa a cumprir aquilo que que a ministra Marina falou no último fórum internacional, que o Brasil agora ele tem uma visão mais de construir uma riqueza, mas sem depredar o meio ambiente. Então você alinha com o mercado externo. Isso é favorável, isso vai bacana trazer... porque o pessoal de fora olha com bons olhos, né? Nós estamos esperando os Estados Unidos colocar aqui 50 milhões de dólares. A gente está esperando o mercado externo a Alemanha trazer já dinheiro, né? com valor. Então, quanto mais na prática o governo mostra que ele tem essa responsabilidade fiscal e ambiental, isso vai criar uma situação positiva para nós, né? Júlio, um minuto. Pessoal, pode mandar pergunta agora e a gente vai ler aqui as perguntas. Fiquem à vontade no chat aí. Seguinte, Júlio, eu queria falar também a respeito de o que isso tem em contrapartida à taxa de juros americanos, porque isso também tem trago uma certa incerteza para o mercado, né? Bom, a taxa de juros americana ela está na faixa de 4,75, então ela pode chegar a 5,25. Tem alguma interferência com tudo isso ou não? Não, no caso brasileiro não, mas o problema da taxa de juros nos Estados Unidos é a questão inflacionária, porque quanto mais estabilizada a economia, melhor é a transferência de renda para as pessoas. O melhor programa de transferência de renda não são os programas sociais que os governos criam, né? Na verdade, é a estabilidade econômica. Então, lá você precisa descer a inflação e equilibrar crescimento com inflação. Então, como há essa preocupação, o Federal Reserve está aí sinalizando uma possibilidade de passar de 4,75 para 5 até 5,25, que se nós olharmos e compararmos com o Brasil de 13, está numa situação... Mas era uma situação que o pessoal de lá não via, né? Estava desacostumado com essa instabilidade. Durante muito tempo, a inflação dos Estados Unidos foi praticamente zero, né? Entre 1% e 2%. Então, se você não vê isso como uma interferência externa, o Brasil não está refletindo esse aumento, essa questão toda com a taxa de juros dos Estados Unidos ou tem algo a mais? Aí, quando você fala manter a Selic alta... Alta. Você vê ela aumentando ou diminuindo com relação aos Estados Unidos? Não, eu acho que a Selic não reduz, não reduz nos próximos... Embora o ministro Haddad tenha dito hoje, agora, estava vindo para cá, estava ouvindo que o fato de ter a reoneração dos combustíveis seria um indicativo para que o Banco Central reduza o juro. O juro não vai cair só porque o presidente quer ou o ministro quer.
O juro vai cair se o governo brasileiro fizer se o a mercado contrapartida. responder, né? Só para dar uma explicada por que está sem saída o governo. Nós temos uma carga tributária de 35% do PIB. Ou seja, não dá para aumentar imposto mais. A não ser que você tribute grandes fortunas. Mas isso é complicado porque o Congresso é corporativo e não vai votar isso, certo? Vota coisa para prejudicar a empresa, prejudicar o consumidor, o cidadão, mas para poder tributar o rico não vai. Então não vai aumentar tributo. Não vai reduzir despesa, porque nós tivemos foi um aumento de 12 ou 13 ministérios. Você não põe a conta só do salário do ministro, você tem toda uma estrutura. E o governo social-democrata, ele sinaliza para um gasto público maior. Então, você não tem como aumentar a arrecadação, assim, da forma que poderia, e não tem como reduzir a despesa do jeito que deveria. Mas você tem um déficit. Quem vai financiar esse déficit? Os títulos públicos que o governo põe no mercado e que são remunerados por essa taxa Selic. Então, para reduzir a taxa de juros, para a gente voltar a 2%, que a gente estava lá em abril de 21, né? Ou pelo menos ficar ali próximo, para a gente poder estimular a economia, é preciso que o governo zere praticamente esse déficit criado na passagem de governo. Que jogo difícil, então, né? Porque se não é simplesmente chegar para o presidente do Banco Central e falar, você podia abaixar o juro porque eu reonerei os combustíveis. Não é por aí. Não é tão simples assim. O governo faz o dever de casa, na medida que ele for reduzindo o déficit, ele vai abrindo espaço para reduzir a taxa de juros. Por quê? Porque aí quem vai comprar o título vai confiar mais que o governo não vai dar o calote, certo? Entendi. Então ele vai poder emprestar com juro menor, com prazo maior e, consequentemente, o país vai rolando a sua dívida de uma forma mais tranquila. A gente está vendo um cenário onde os Estados Unidos pode subir para 5,25. A possibilidade é essa, né? E aqui? Pois é. E tem mais um detalhe. Aqui vai pular para 15? Essa sinalização, só essa sinalização, de que os Estados Unidos pode sair de 4,75 para 5 ou para 5,25, já causa uma euforia no mercado brasileiro. Sem dúvida, sem dúvida. Porque entre você ganhar 5% ou 5,25% em dólar... Lá fora. Que um banco central que nunca deu cano em ninguém. Os Estados Unidos pode ter todos os defeitos que tiver, mas nunca deu cano em ninguém. Não, se a gente for falar de mercado, o mais sólido que tem, exatamente. E você ganhar 13,75 aqui, quer dizer, a hora que fala, vai aumentar a taxa de juros nos Estados Unidos, o que acontece aqui dentro? As empresas que estão na bolsa, elas realizam lucros ou prejuízos. Para colocar troca isso por ativo, troca por dólar e manda lá para fora. Você pode ver que toda vez que tem essa possibilidade de aceno, de aumento de juros, o dólar sobe e o real desvaloriza. Como que vai fazer para poder, em parte, neutralizar isso? Subir mais um pouquinho. Manter a Selic ou subi-la para 14% ou 15%. Faz muito sentido. Deixa eu ver o que o pessoal escreveu aqui, Júlio. Professor Júlio. E a queda de braço do governo com o Banco Central pela baixa de juros? Primeira, Banco Central autônomo ou Banco Central autônomo ou atende à pressão do governo? O que é melhor? Bom, primeiro... Donizete Santos, obrigado pela pergunta, Donizete. Primeira pergunta lá do Donizete com relação à baixa da taxa de juros. Baixa da taxa de juros. É o que eu disse agora. Não baixa juros porque o presidente quer, nem porque o ministro deseja. Baixa juro se realmente o governo brasileiro equacionar o déficit para poder gerar segurança, e aí ele vai abrir um espaço para reduzir juros. Não é pelo fato de você ter onerado 0,3 a gasolina e 0,2 o álcool que você vai garantir que todos os títulos serão pagos. Tá? Então é preciso que o governo caminhe mais nesse sentido de mostrar que ele está fazendo o dever de casa para abrir, de fato, espaço para redução. Com relação à questão Banco Central independente... A gente estava até falando, né? Banco Central independente ou não, eu prefiro que seja independente. Justamente por quê? Porque existe uma diferença entre política monetária e política partidária. Quando o presidente escolhe, quando o ministro da Fazenda indica para o presidente da República o nome para a presidência do Banco Central, e esse, aceitando, o leva para o Senado para ser votado, apreciado o nome dele, e ali ele desenha o que é que ele vai lutar, se é pela inflação, se é pelo crescimento, enfim, né? Ele faz aquela explanação lá,
Se ele for aprovado, então ele tem 4 anos para poder cumprir aquilo que foi colocado. Quando você envolve política partidária, como é o caso agora, o que está fazendo com que o presidente Lula fique insatisfeito com o Banco Central? Ele quer criar as condições para a economia voltar a crescer. Com uma taxa de 13,75, as empresas não buscam recursos no mercado, automaticamente não investem, não investindo, elas não aumentam a empregabilidade, pagam menos salários e automaticamente tem menos consumo. Então isso, de certa forma, cria um ponto de estrangulamento para o governo. Mas, fazendo isso, teoricamente, agora, do jeito que o presidente quer e do jeito que o ministro da Fazenda quer, é como se nós, se abaixar a taxa de juros, fosse uma coisa como você abaixa qualquer... Assim, eu não posso chegar, hoje estou 13,75, eu vou baixar para 10. Em cima de quê? Em cima de quê? Então você tem que olhar o cenário, tem que olhar o que o governo está fazendo, e na medida que o governo for mostrando para o mercado que ele está preocupado com a inflação, ele está querendo criar as condições de crescimento, mas de forma equilibrada, então isso o mercado vai confiando, você vai descendo o juro e vai ampliando o prazo. Aí a gente Fora daí, não. Ó, a gente entra num cenário de oportunidades. Por quê? Olha só, professor Júlio, a gente tem um cenário onde a turmada tá o quê? Indo para quê? Renda fixa, né? Taxa de juros altas. É o melhor investimento hoje. Né? Vamos lá. Vê se você pega essa visão comigo aqui. Onde a gente tem uma bolsa que está automaticamente sendo prejudicada, né? A bolsa caindo. Mas aí eu vejo um cenário seguinte, professor Júlio. Onde a bolsa está barata, é a hora que às vezes você que tem a oportunidade de poder investir numa bolsa de valores, é poder entrar. Por quê? Porque automaticamente, quando a taxa de juros cair, a Bolsa de Valores, e automaticamente isso vai ser o cenário que vai acontecer, ela vai caminhar para alta. Então, quando você tem a oportunidade de comprar algo barato, é hora de você entrar. Muita gente gosta, eu acho sensata a ideia de você colocar o seu dinheiro em renda fixa, mas claro que se você tiver oportunidade, conhecimento e investir em boas empresas, numa oportunidade de preço, meu amigo, no longo prazo você tende a ganhar muito mais. É porque o pessoal tem muito dessa de colocar onde não existe risco, né? Porque, não, tá pagando bem, mas você está perdendo às vezes uma oportunidade de ganhar muito mais no longo prazo. Eu estou vendo isso na Bolsa de Valores, porque para mim, Leandro, que está no mercado aí há praticamente 7 anos, eu vejo uma bolsa bem barata hoje em dia. O que eu falo para os meus alunos quando eles me perguntam? E aí, professor, quais são as melhores formas de aplicação? Eu digo, se você tem um dinheiro, vamos pegar aí uma pessoa que tem aí 20 mil reais, um exemplo, né? Então, desses 20 mil reais, eu falo para ele, desses 20 mil reais, o que você pode perder que você não infarta? Não, eu posso perder 5 mil, um exemplo. Então, 15 mil você vai distribuir. Você tem a poupança, a vantagem da poupança é que não tem imposto de renda, né? Então, até 50 mil não tem imposto de renda, mas a poupança ela praticamente zera com a inflação. Então, você tem 15 mil, a renda fixa você parte de 1%, né? Ao mês mais a variação do CDI, isso vai te dar aí a inflação em mais aí 3%, 4%. Então, e não tem aquela questão de você ter que ficar 1 ano, 2 anos com o dinheiro parado. Então, vamos dizer, pega 15 mil, põe na renda fixa. Pega 5 mil, vai para a Bolsa. Aí, olha o mercado hoje, o que está o mercado hoje? A China está melhorando a posição dela no mercado, né? Teve o controle da Covid, vai voltar a crescer, vai precisar de quê? De minério de ferro, um exemplo, né? Então, vamos dizer que a ação da Vale hoje está baixa em função do que a China não estava movimentando, mas tem uma expectativa de melhorar, né? Então, você pega esses 5 mil, investe lá no minério, na Vale, investe na própria Petrobras, diversifica lá, empresas, né? Pôs os 5 mil lá. Aí, Leandro, o que a pessoa não pode? Ter esses 5 mil para pagar a conta do mês, do final do mês. Porque é um mercado que vai oscilar. E tem hora que ele vai cair, tem hora que ele vai subir. Exatamente. Então, ele deixou lá os 15 mil na renda fixa, pôs os 5 mil, fez uma cesta de ações aí, buscando vocês para mostrar para eles, né, o que é o melhor. Resultado, teve o ganho. Pega esse ganho, retira da bolsa, vai de novo para a renda fixa com rendimento e mantém os 5 mil lá. E continua olhando o mercado, analisando aquelas empresas que têm capacidade de crescer, que momentaneamente estão com as ações em baixa, mas em função do próprio cenário elas têm condição de crescer. Você vai lá, compra as ações, faz lá uma cesta, né? Faz uma cesta bacana. Aquele velho ditado, não coloca todos os ovos na mesma cesta. Sim, e tem vai, que diversificar. E vai jogando.
E com isso você tem uma tendência muito maior de ganhar na bolsa do que de perder. Agora, não pode investir na bolsa quem tem 10 mil reais, precisa pagar conta no final do mês, e aí o cara joga na bolsa, quando chega no final do mês, ele pode ter 12, como ele pode ter 5. Exatamente. Né? Então, a questão é essa, é porque o cenário... Não, ótima essa explicação, porque o nosso cenário aqui, sempre quando a gente fala de cenários, a gente fala de um cenário em longo prazo. Se a pessoa que vai investir em bolsa de valores, é claro que ela está pensando lá na frente. A expectativa que eu vejo hoje é de uma bolsa barata, mas que no longo prazo a tendência é que o mercado dando uma organizada, a taxa de juros pode cair. Claro que a gente está falando num espaço de tempo de daqui um ano, ou sei lá, um ano e meio, pode subir um pouquinho mais? Pode, mas eu vejo que depois disso pode bater num pico e começar a cair, tanto assim aqui como nos Estados Unidos. E a bolsa, automaticamente aqui lá fora, começar a subir. E a pessoa que está posicionada, ela vai pegar, né, essa alta aí também. O negócio é não ficar preso em uma coisa só, isso que você falou. Porque às vezes a pessoa coloca todo o dinheiro dela ali e acha que ali é a salvação. Não, às vezes você pode conseguir agregar de várias formas e conseguir rentabilizar de uma forma melhor. E risco, Leandro, a gente tem tudo, em todos os lugares, pode adivinhar 100% que você vai dar certo. Mas por isso que é importante a análise de mercado, ver como é que está o cenário macroeconômico, ver aonde que pode estar melhorando, né? Por exemplo, hoje você estava vendo ali, a inflação da Alemanha está subindo também. Provavelmente ela vai ter que aumentar o juro lá para poder conter essa coisa. Com isso, dá uma balançada nas economias europeias, porque a Alemanha é que tem, teoricamente, a melhor equilíbrio orçamentário, financeiro, né? Então, se a Alemanha está entrando num processo mais de inflação, as outras também acompanham. Pode vir. Então, tem que ter esse equilíbrio aí. Deixa eu ler aqui. Marcos Mafia Vieira. Bom dia, meus amigos. Fantástico, professor Júlio. Mandou um abraço. Donizete Santos. Professor Júlio Pascoal. Uma aula de economia no canal. Precisa voltar mais. E tá sempre convidado. Estaremos aí todas as quartas. Aí pode sim. Esperar para a quarta que vem. Hein? Gostei de ver. Gostaria que o professor Júlio Pascoal comentasse a reforma tributária em discussão no Congresso e seus reflexos para os estados. Bom, a gente tem tempo? Tem, manda bronca. O que nós temos hoje? Nós temos duas PECs no Congresso, a 4519 e a 11019. A 45 pega 5 impostos, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, transforma num imposto sobre bens e serviços, que a gente chama de IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Você tem 10 anos para zerar essas alíquotas desses impostos atuais e você vai crescendo o IVA de outro lado, certo? O Bernardo Api, que é o cara que desenhou essa PEC, ele está falando que esse IBS vai gerar em torno de 25% a 27%. Por que ele está falando? Por que ele está estimando isso baseado em quê? Aí está o grande erro da reforma. Para mim fazer qualquer reforma tributária, eu preciso conhecer a necessidade de financiamento do setor público. Para mim ter esse conhecimento real, se é 23, 25, 35, o que eu tenho que fazer no Brasil? Primeiro, uma reforma administrativa dura nos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, cortando os excessos. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Muita gente fica preocupada com o salário de deputado, né? Quanto que é o salário de um deputado federal bruto? 40 mil reais, certo? O problema do peso do legislativo não está no salário, muito embora ele seja muito maior do que o salário mínimo, né? O peso está nas despesas indenizatórias de cada deputado, que são em torno de 400 a 500 mil reais. Então o cara fica preocupado com o salário do deputado, esquece os 500 mil reais. Teve um deputado na pandemia, deputado que foi inclusive reeleito aqui para o Goiás, que para fazer graça na pandemia falou, eu dou o meu salário. Eu queria ver ele doar a despesa indenizatória, certo? Então o que acontece? Esse percentual que o IBS vai ter, se é 25, se é 30, é em função da necessidade de financiamento. Como nós não vamos fazer uma reforma administrativa, então você vai ter que jogar. Certo? Você tem hoje o ICMS que é 17, o ISS que é 5, o PIS que é 0 qualquer coisa, o IPI que é 5% e assim vai. Então ele tem uma expectativa que hoje nós temos uma carga tributária de 35 e a gente chegue a 25.
Só que nós temos um problema. A cesta básica, hoje, ela é tributada em 7%. 7%. Certo? Ela vai para 25%. Então, a primeira coisa que a PEC 45 e a 110 não vai fazer é reduzir a carga tributária. Ou seja, ela vai onerar, continuar onerando o cidadão. Tá? E tem um ponto nevrálgico, tanto na 45 quanto na 110. A 110 ela tem um IVA dual. Os impostos federais seria um IVA e os impostos, o ICMS e o ISS, um outro IVA. Uhum. Então você teria um IVA federal e um IVA estadual, certo? A proporção que está sendo discutida para você, o que vai tocar para os estados, o que vai tocar para os municípios. No caso da 45, que deve ser aprovada, certo? Seria 2% para os municípios, 9% para a União e 14% para o Estado. Então, Estado e municípios, 16%. 16%. Então, teoricamente, você teria uma desconcentração de recursos, tá? Em direção aos estados e aos municípios. Mas aí vem o grande problema. Tanto a PEC 45 quanto a PEC 110, ela muda o sistema de tributação, Leandro. Ou seja, ela passa da origem, produção, para o destino. Quando ela faz isso, ela tira a condição de você dar os incentivos fiscais. Vai para a ponta final? Vai para a ponta final. Então você pega Goiás, por exemplo. Nós somos 7 milhões e 300 mil habitantes. Então nós podemos dizer que nós temos 7 milhões e 300 mil consumidores. O estado de São Paulo deve ter em torno de 40, 50 milhões. Então, empresas que estão aqui em Goiás, ou estão lá no Mato Grosso, ou estão lá em Alagoas, ou estão lá em Sergipe, cuja a matéria-prima não é local, mas que está ali para usar o incentivo fiscal como diferencial de frete e vender no mercado potencial consumidor, que é São Paulo, Rio, Minas, o Mercosul, para chegar em condições de competitividade, o que vai acontecer com essas empresas? Elas vão voltar para os grandes centros. Então, tudo aquilo que foi feito nos últimos 50 anos de desconcentrar a riqueza do país em direção às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, você vai reverter isso. Reverter a situação. Aí eu te pergunto, Catalão, por exemplo, que é a minha cidade, está lá a HPE, né, que é a montadora. Lá em Catalão, não vende 100 carros da HPE por ano. Se brincar, dos 19 mil veículos que foram produzidos no ano passado, você não vendeu 2 mil aqui em Goiás. Então o mercado da HPE está em São Paulo. Se você tira o incentivo fiscal que ela tem do fomentar, o que ela vai fazer? Fechar a fábrica e vai para São Paulo. Só que lá tem 4.500 colaboradores. Esses 4.500 colaboradores vão para onde? Para o comércio? A indústria fortalece o setor de serviços, porque a indústria, o que ela faz? Ela qualifica a agricultura e pecuária através do agronegócio e ela fortalece o setor de serviços, porque aonde você tem uma indústria, você tem que ter um hospital, um restaurante, um posto de gasolina. Sem dúvida, então, sem dúvida. Se eu fecho a indústria, eu vou enfraquecer o comércio. A prefeitura não tem como absorver esses 4.500 colaboradores. A taxa de desemprego vai lá em cima. Sem dúvida. Então, tanto a PEC 45 quanto a PEC 110, para mim, ela tem um ponto nevrálgico. Mudar a tributação da origem para o destino. Para fazer isso, até falei isso para meus alunos ontem lá na UEG. Caramba, isso Para fazer isso, complicado. o que teria? Nós teríamos que voltar a ter uma política nacional de desenvolvimento, como nós tivemos da transição do centro dinâmico do café para a indústria, em 30. Então nós tivemos o PSI, que era o Programa de Substituição de Importações, o Plano de Metas, o PAEG, o primeiro e o segundo PND. Tudo feito pelo governo federal com incentivos fiscais em cima dos impostos federais. Quando chega em 80, por uma série de razões, nós estamos vivendo um processo falimentar, o governo brasileiro perde a condição de continuar induzindo esse desenvolvimento, as políticas que eram nacionais passam a regionais, e todos os estados, exceto o Amapá, que é um território, né, era um território na época, eles criam programas de incentivos fiscais. O desenvolvimento do estado de Goiás e desses outros estados que ficaram fora do eixo Rio-São Paulo, eles cresceram em função dos incentivos. Se nós não temos uma política nacional de desenvolvimento, nós não podemos abrir mão dos incentivos fiscais. Ah, mas lá na 45... Até porque é o que segura de fato. É o que segura de fato. Aí fala assim, não, mas lá na 4519 a lei complementar vai garantir incentivos seletivos. A quê? A indústria de cigarro, a indústria de alimentos
e mais alguma coisa lá que não completa a matriz industrial, nem de Goiás, nem do Nordeste, nem do Norte. Então, para mim, a 4519 e a 11019, elas pecam. Primeiro, porque elas não reduzem a carga tributária e elas mudam o sistema da origem para o destino, impedindo a continuidade do desenvolvimento nos estados. E aí as pessoas falam assim, não, mas nós temos que acabar com o incentivo fiscal porque tem uma guerra fiscal. Olha, nós vivemos uma economia capitalista. Aonde, em qual manual de economia que está escrito que eu só posso concorrer entre pessoas e entre empresas? Eu posso concorrer entre estados, desde que os estados tenham responsabilidade fiscal. Quer dizer, você só vai dar o incentivo se você não perder a arrecadação. E aí eu desafio, aproveito a audiência. Isso gera até concorrência, isso é até bom, né? Exatamente. Para todo o país. Eu vou aproveitar a audiência do programa aqui para fazer um desafio. Faz. Desafia qualquer um ir no Conselho Nacional de Política Fazendária, lá no COTEP, Comissão Permanente do ICMS, e no agregado de janeiro a dezembro me mostrar qual estado na série histórica que perdeu a arrecadação porque deu incentivo fiscal. Nenhum. Porque o incentivo funciona como uma cama de compensação para a alta carga tributária, certo? É colocado como um diferencial de frete, ele vem para um estado que não é o mercado consumidor, mas ele gera emprego, ele gera renda, ele gera receita para o município, ele gera desenvolvimento e contribui com a arrecadação. Se eu tenho e trago meio, eu vou ter uma arrecadação de 1,5. Então, eu acho que o Brasil precisa repensar. Quer dizer, como o Temer fez a reforma trabalhista, o Bolsonaro a previdenciária, o Lula entrou querendo fazer a tributária. Tudo bem fazer uma reforma tributária. Cria um IVA de 1%, 2%, que abarca toda a população, todo mundo vai pagar pouco, certo? Mantém o sistema de tributação na origem, e você aí sim, você reduz a carga tributária, dá condição para as empresas continuarem desenvolvendo os municípios, sem criar essa condição de concentração. Faz muito sentido. Vamos ver como é que vai ser esse cenário nos próximos Então, meses e dias aí. Na minha opinião, nenhuma das duas são boas para o Brasil. Para melhorar um pouquinho, pelo menos tinha que manter a tributação na origem para manter os incentivos fiscais regionais. Pessoal, lembrando vocês que essa aqui foi a primeira, né, das várias vezes que o professor Donizete vai estar com a gente. Donizete é o rapaz. Professor Júlio Pascoal está com a gente aqui toda quarta-feira, a partir das 8h30 da manhã. Enfim, nós vamos fazer uma abertura de mercado, conversar sobre macroeconomia. Lembrando também que, após esse abertura de mercado, vai ter o Day Trade com Gabriel no mercado. Então não perde, fica aí que a gente vai continuar aí com o nosso Day Trade no mercado. Depois nós vamos falar de ações, opções com o Ronan. Enfim, vai ter o dia todo falando de mercado, né? Bolsa de valores. Não falta informação, isso é bom demais, né, professor Júlio? Então fica aqui o meu abraço para vocês. Muito obrigado, professor Júlio, pela participação. Leandro, eu que agradeço. Sempre que vocês precisarem, estaremos aí para poder deixar um pouco do que a gente sabe para vocês. E a gente espera que contribua aí, não só para o conhecimento, mas que vocês possam, de fato, investir bem e poder melhorar aí o patrimônio de cada um. Sem dúvidas. Uma coisa que você não pode deixar de fazer é o quê? Aprender. Porque isso aí liberta, né? E nós aprendemos todo dia, né? Todo dia. Todo mundo aprende. Quer dizer, ninguém sabe tudo. Quer dizer, cada um sabe um pouquinho e a gente vai somando, vai agregando e vai aprendendo. E a gente está aqui para isso. GoInvest. Se você não segue, já segue aí, curte e compartilha. E eu vou deixar aqui agora com o Gabriel no mercado. Tamo junto, pessoal. Até amanhã. Chega aí, Gabriel. Até mais para vocês.